Doutor, vamos abordar um tema que eu tenho pesquisado sempre, eu tenho acompanhado todos os programas. Às vezes, quando eu estou desocupado em casa, eu vou no YouTube, que a gente coloca todos os programas, eles são disponibilizados no YouTube, e eu tenho assistido aqueles primeiros programas, tudinho, e realmente o conteúdo é muito bom, tanto é que as pessoas estão curtindo, comentando, compartilhando. A pessoa, para chegar hoje até a quarta idade, que é acima dos 80 anos, o que é que ela deve, quais são as precauções que ela deve tomar? Porque a terceira idade já é muito difícil para o tipo de vida que o brasileiro leva, a alimentação, a obesidade, a vida sedentária, e para chegar à quarta idade. Muito bem, antes de tudo um prazer estar aqui mais uma vez com o telespectador e trazendo informações que sejam importantes para a conquista do envelhecimento saudável. Você colocou bem, já se tem, né, há milênios, a informação que está na Bíblia até, de que para você chegar bem na velhice, você tem que acumular desde a juventude. Está lá em Eclesiástico, né? E realmente tudo que você faz durante a vida, desde a amamentação, se bem feita, né? A alimentação na infância, isso vai repercutir no seu processo de envelhecimento até os 60, 70, 80, 90, 100 anos de idade. Uma osteoporose futuro, senão se você acumula um bom esqueleto, se você teve uma adolescência com boa atividade física, uma boa dieta, um bom aporte de cálcio, nutrientes, formando um sólido esqueleto que pode resistir ao processo osteoporótico no futuro. Então tudo vai influenciar, isso é um exemplo. Mas é importante em destaque em relação à chamada quarta idade que você colocou, e hoje já é demonstrado, já está comprovado nos estudos demográficos agora, que o que acontece? O percentual que mais cresce na população brasileira é o percentual das pessoas acima de 80 anos. O número de centenários, pessoas de 100 anos, está surpreendentemente crescendo também. E aí, como fazer para chegar bem aos seus 100 anos? A gente está chegando já facilmente aos 80. Então a gente tem que aprender a chegar bem aos 80 e nos prepararmos para o passar dos 100 bem também. O desafio já é esse. A gente já encontra pacientes chegando rígido, caminhando muito bem ao consultório, de forma surpreendente, acima dos 100 anos. E sem muito tabu, muita invenção. Então é importante a gente aprender algumas coisas. É importante, principalmente, a gente tem que fazer isso desde a juventude, mas principalmente a partir dos 40, 50 anos de idade, quando a gente começa a perder resistência no processo de envelhecimento e aumenta o risco da incidência de doenças degenerativas que vão degenerar, ou seja, vão levar a um desgaste fisiológico, uma diminuição de resistência sua maior se tiver essas doenças, um controle adequado das possíveis doenças acima dos 40 anos. Todas elas, seja diabetes, colesterol, hipertensão, né, a artrose, tudo que pode, se você não cuidar com carinho, evoluir de forma acelerada e comprometer sua qualidade de vida, ou seu tempo de vida, ou sua qualidade de vida quando chegar aos 80 anos de idade. Então, resumindo, um dos pontos importantes é evitar a obesidade. Ela está relacionada a maior incidência de cânceres, hipertensão, diabetes, piora das dores lombares, articulares em joelho, quadril, qualidade de vida. Então, o controle de peso é essencial, né? Então, isso tem que ser colocado, lembrado muito bem. Uma vigilância sobre o peso, principalmente a partir dos 40 anos, é fundamental para que você conquiste realmente um envelhecimento saudável. Dormir bem é outro ponto muito importante, tem que salientar. Mas dormir bem, sem necessariamente estar usando remédio tarja preta, já falamos em programas anteriores aqui. Isso. A gente já salientou os efeitos colaterais disso, no programa não vamos cansar vocês. Se precisar de medicamento, saber usar medicamento de forma adequada, discutir muito que medicamento. Cada caso de insônia é um caso. Se a situação da insônia for uma alteração de humor, tratar a alteração de humor. Então dormir bem, e aí já emendando com a questão de humor, manter um bom humor. A pessoa com bom humor, evitando a depressão, momentos depressivos frequentes, realmente isso favorece uma longevidade maior, inclusive cerebral. Já tem uma relação grande de Alzheimer com alteração de humor, então é importante estar fazendo isso. E a alimentação, que a gente já falou muito aqui no programa. Então a alimentação também é um ponto grande, vou falar resumidamente. Saber escolher boa alimentação, evitar modismos, estudar bem, cuidado com informações novas em YouTube, em rede, em mídia. Tem muita informação nova que às vezes não é verdadeira, então é essencial. E aí está provado aqui, vou citar uma coisa que é interessante, nos estudos sobre longevidade, Luiz, casando até com um programa que a gente fez recente sobre câncer de intestino, prevenção, a gente falou de carnes, tem um fato curioso que ainda não foi abordado, que talvez a gente tenha falado a primeira vez essa observação hoje aqui. Alguns locais do mundo onde você tem uma incidência grande de pessoas
centenárias saudáveis, centenárias ativas, com autonomia e independência, tipo um arquipélago que tem no Japão, com um número de longevos surpreendente, a ilha de Sardenha, Itália, tem uma ilha na Grécia também que tem muito... É mais na Ásia, né? Pronto, mas presta atenção, o que eu estou falando, Sim. Arquipélago, né, Japão, a ilha em Sardenha, uma ilha na Grécia, veja só. Coincidentemente, a gente falou num programa recente que a ingesta de carne vermelha, né, ela favorece o risco de cânceres de intestino. Mas a ingesta de carne vermelha também favorece o envelhecimento das artérias, entupimento e que é a causa principal de morte no ser humano e abreviação do tempo de vida, que são as causas cardiovasculares. Veja só, os grandes longevos estão vivendo em que locais? Ilhas, onde a alimentação por peixe ela é mais favorável, ela é mais oportuna. Então, coincidentemente, em áreas do mundo em que você tem uma população com percentual alto de centenários, são áreas em que você tem uma oferta de alimentos, peixes de alto mar, que não são peixes de cativeiro cheio de hormônio, com maior disponibilidade para a população. E o alto mar não tem uma incidência maior de mercúrio também? Não, no alto mar, isso aí você não encontra, tem uns peixes de alto mar que eles são... É menor, né? É menor. Você vai ter os peixes em cativeiro, peixe em alguns lagos, alguns rios, que recebem dejetos com frequência de minas, mas no alto mar, geralmente você vai ter um peixe que se alimentou de menos poluentes, vamos colocar assim, ou produtos com resíduos que possam trazer malefícios à nossa saúde. Coincidentemente, né, você tem então uma alimentação, que a gente fala na alimentação mais rica, tipo a alimentação do Mediterrâneo, uma alimentação mais rica em peixes, em vegetais, e que você tenha isso. Ômega 3, né, que é no caso do salmão. Ômega 3, mas o ômega 3 que não venha com aquela cápsula plástica química que o pessoal tem consumido com uma frequência enorme no Brasil, tem que ter uma cautela, que o pessoal chega no consultório com os ômegas 3 que uma paciente levou outro dia, as cápsulas nem se desintegram no intestino. Tem que ter cuidado com isso. Né? Ela levou foto, levou amostra. Então, cuidado com essa oferta exagerada de cápsulas de ômega 3 que nós não sabemos a origem. E detalhe, eu passei a ficar preocupado com... foi oportuna a sua pergunta, você falou no ômega 3. O que é que leva o ômega 3 ali? As pessoas estão usando aquele óleo, aquela base de ômega 3, com a cápsula química, um material plástico, e que até a absorção daquilo a gente não sabe bem que material aqui, tem que ter cuidado. Hoje você já tem cápsulas vegetais manipuladas, você pode fazer compostos, a validade é bem menor, mas você pode manipular com cápsulas vegetais. Mas os manipulados são confiáveis, todos eles? Depende da origem, da farmácia, você tem que olhar tudo isso. Né? Você tem que olhar, hoje no Brasil, você tem que olhar de onde você pega qual informação. Então, mas você já tem hoje, a gente já sabe, cápsulas vegetais, até derivados da tapioca, o pessoal já faz cápsulas hoje, que garantem a você evitar o uso de menos processo químico na oferta de um medicamento, de um suplemento. Os pacientes, principalmente idosos, já usam tanto medicamentos. Outro dia eu descobri, uma paciente chegou no consultório, mudei um pouco de assunto, mas é importante que a causa do excesso de alumínio que ela tinha nos exames, era do componente do revestimento de um medicamento. A própria paciente descobriu. Retiramos o medicamento para cada 100 mg tinha 15 mg de alumínio. Né? Altíssimo. Então, o próprio medicamento, às vezes, está levando um problema para a saúde. Então, a gente tem que ter cuidado dos efeitos colaterais e a composição completa desses medicamentos, suplementos, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente tem que fazer esse cuidado. Mas, voltando à questão do centenário à quarta idade. Então, nós temos que chegar bem nessa, para não sair do foco, nessa questão de 80 anos bem. Então, a gente falou sobre alimentação, e aí entra a questão dos cuidados com medicamentos, que podem ter efeitos colaterais, é importante citar também. O paciente, a pessoa depois de 60, 70 anos, na grande maioria das vezes, começa a necessitar, para controlar essas doenças crônicas que podem abreviar o tempo de vida, o uso de medicamentos. E a busca de um tratamento, às vezes, leva à polifarmácia, e a geriatria tem um cuidado grande nisso, e os efeitos colaterais de medicamentos podem também trazer problemas. Então, a gente citou aqui alguns exemplos, é importante ter um carinho grande nesse contexto, no conjunto do que realmente é necessário fazer uso em medicamento para contemplar a sua segurança em saúde e uma maior longevidade. As pessoas às vezes exageram em suplementos, em medicamentos. É importante fazer isso com cautela, com cuidado, com carinho. Tudo deve ser de forma comedida, não só a alimentação, como a atividade física, principalmente a partir dos 50, 60 anos, porque uma pessoa já com a capacidade, né, digamos que depois dos 70 anos, ele vai entrar na quarta idade.
Certo. ele não pode, naturalmente o corpo dele já um tanto quanto debilitado, ele não pode desenvolver uma atividade física tal qual desenvolve um homem de 40 anos. Então deve haver também um acompanhamento. Pronto, você foi muito sagaz, muito sutil para lembrar da questão da atividade física. A gente falou do alimento e você puxou agora a questão da atividade física. Não há idade para iniciar a atividade física. É importante também inserir isso para a conquista dessa longevidade. Uma atividade física que deve ser moderada. Já tem estudos mostrando que o excesso de atividade física também pode produzir excesso de radicais livres e não ser benéfico para o tempo de vida. Então você tem que ter um bom senso, não exagerar, assim como em dieta, em busca de milagres, você tem que ter equilíbrio. A atividade física ela deve ser, para você conquistar isso, uma atividade que fortaleça membros inferiores, a musculatura paravertebral, dê um ganho, uma proteção cardiorrespiratória, ajude você realmente a melhorar seus indicadores bioquímicos de colesterol, triglicérides, né? E aí uma outra importância grande, a atividade física ajuda a queimar uma parte aeróbica, outra resistida com equilíbrio, boa orientação. E aí eu falei nos triglicerídeos, é importante lembrar que nos estudos sobre centenários, a maioria das pessoas centenárias, elas têm um índice de triglicerídeos baixo, não tem triglicéridos elevado. E é observado recentemente uma relação muito grande com os triglicéridos e um aumento de gordura visceral, esteatose hepática, gordura no fígado, aumento de taxa de gordura, percentual de gordura nas artérias carótidas e o risco cardíaco, o risco vascular para o cérebro. Então é importante evitar, a partir de determinada idade, vamos colocar a idade 60, 70, 80 anos, você quer chegar bem aos 100, evitar alimentos com alto índice glicêmico, que faça subir triglicerídeos, que faça subir açúcar, né? Porque isso realmente vai fazer acelerar um processo de envelhecimento vascular, diminuir seu tempo de vida ou deixar sequelas, trazer problemas vasculares com sequelas. Né? Até isso, então, um AVC, ficar acamado. Então é importante salientar, os grandes longevos, as pessoas centenárias, elas têm baixo índice de triglicerídeos, ou seja, há uma tendência a demonstrar que depois de não adianta você querer comer muito alimento calórico, de fácil absorção, índice glicêmico rápido, que você absorve rápido e na realidade a caloria por grama não é grande, mas como você consegue comer em grande quantidade, você vai elevar o aporte calórico diário e vai favorecer um aceleramento do processo de envelhecimento. Então é importante salientar isso. Então a gente falou da questão das doenças, medicamentos, a atividade física, a dieta. Então, tem uma outra coisa que é importante, a atividade mental, manter a mente ativa, né? Então, estimular a mente para prevenir demência, prevenir a perda de autonomia, além do bom humor, da questão da proteção dos vasos, prevenir demência vascular, que as pessoas só se preocupam com Alzheimer, tem a questão da demência vascular que deve ser alertada, que é a segunda causa de falha de demência, né? E as pessoas esquecem que ela existe. Então, além disso tudo, você tem que procurar aprender, além de manter um bom humor, aprender algo novo. Sempre aprender algo novo, um curso novo, uma língua nova, um novo aprendizado, realizar uma nova tarefa. Aprender o novo estimula a mente e ajuda a retardar qualquer início de falha de memória ou de demência depois de 60, 70, 80 anos de idade. Então é importante, nesse conjunto todo, para quem quer chegar bem na quarta idade, passados 100 anos bem, está sempre aprendendo algo novo, certo? Então nós já falamos sobre vários itens, mas, se você permitir, eu queria falar de mais um. Vai falar de mais um. Eu queria dizer, abrindo aí um espaço, que qualquer tipo de atividade para essa idade aí que você se referira, qualquer tipo de atividade, desde que você se sinta bem e não vá provocar um esforço grande, eu acho que ela é sempre bem-vinda. Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de fazer caminhadas, tem gente que gosta de, a cada dia da semana, se possível, sair para um lugar diferente. Eu acho que ali ele está preenchendo a mente, como você... Inclusive há um ditado popular que diz que mente parada é casa do diabo, alguma coisa assim. Pronto, né? Você falou, citou, você puxou aí sem querer a questão que eu ia falar. O sétimo assunto, religiosidade. Está provado que quem tem religião vive mais. A ciência e a religião se unem nesse sentido. Então, a questão da fé, né? Acreditar em Deus é uma coisa, ter fé é outra. Quem tem fé pede pouco, auxilia mais, se entrega mais. Então,
ter fé é muito importante. Então você realmente ter a ideologia religiosa que favoreça a sua autoconfiança, que favoreça você seguir com coragem, sem vacilar, sem temor, sem alterar o humor. O segredo para a longevidade, para fazer tudo isso que a gente falou, é ter fé sempre. A fé também está como ingrediente essencial, não, talvez seja o maior ingrediente para uma longevidade saudável, física e mentalmente e espiritualmente. Eu apenas uma sugestão, doutor, eu tenho recebido algumas, através das redes sociais, algumas sugestões de pessoas que estão sempre nos acompanhando, e algumas pessoas, eu não sei se umas 4 ou 5, digamos que a cada programa, quando é concluído, aí eu começo a receber o contato através do WhatsApp, através de e-mail, sobre o que assistiu naquele programa. Aí eu peço sempre, dê sugestão também, dê a sua parcela de colaboração para com o nosso programa. E umas 3 ou 4 pessoas pediram, foi muito bom a gente abordar esse assunto, que um assunto puxa o outro, como diria nosso amigo Raimundo Luiz. A gente falar a respeito dos 10 principais alimentos para lhe manter com a vida saudável ao longo da vida. Que tal? Seria uma sugestão de 3 ou 4 telespectadores, né? A gente pode que tal fazer. para o próximo programa? Combinado. Mas conclua. Não, concluir, sem cansar o telespectador, que nós precisamos ter o conhecimento, aplicar esse conhecimento nos aproximando de Deus com o dom da criatividade. É o que faz o ser humano estar mais próximo a Deus. Diferentemente dos outros seres, poder criar. Então, criar alternativa no dia a dia para cumprir uma qualidade de vida que favoreça a longevidade. Acreditar em seu poder de criatividade, acreditar em Deus, manter sua fé. A fé faz você vencer e viver mais. Pode ter certeza disso. O nosso programa é justamente isso aí. A gente tem sempre procurado pautar dentro desta linha. É a linha que nós escolhemos. Eu busquei na sabedoria, nessa forma sapiente do Dr. Cláudio, médico de grande destaque em nosso estado, justamente para completar e para preencher talvez uma lacuna que nós havíamos trazido ao longo desses 10 anos, que é justamente saúde. E saúde dentro daquela linha que desperta a sua curiosidade, a longevidade principalmente. Dr. Cláudio, mais uma vez eu agradeço por sua atenção, mas estaremos aqui mais uma vez na próxima semana, tá bom? Combinado. Fique conosco.